Olá! Você já se questionou por que as cidades no período colonial no Brasil não foram planejadas? Quais eram as motivações da coroa portuguesa para não investir nessa infraestrutura? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre o que irei abordar no vídeo de hoje, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros 7 vídeos onde eu falo sobre o Brasil colonial. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar o conteúdo de hoje, é só clicar no cardzinho que aparece no início da tela, que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai entrar no vídeo aqui de hoje, ok? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as edificações das cidades no período colonial dentro do território brasileiro e também quais foram as motivações portuguesas para a falta de investimento de infraestrutura na colônia brasileira. Bom, pessoal, vamos começar a entender como eram pensadas as cidades na América Portuguesa. As edificações das cidades na colônia portuguesa ocorriam de maneira irregular. Como os historiadores chegaram a essa conclusão? Bom, eles analisaram diversos relatos de viajantes que estavam circulando a colônia no período colonial, tá? Então, eles relataram que os moradores edificavam suas casas como bem queriam, não seguiam um padrão, não seguiam um planejamento para tais edificações. Muito diferente do que estava ocorrendo na América Espanhola, em que as cidades elas recebiam um certo planejamento para depois virem a serem edificadas, tá bom? Também havia o problema de os portugueses se depararem com terrenos irregulares e não buscarem terrenos planos para edificarem as suas cidades. Bom, pessoal, em algumas regiões, os portugueses se deparavam com uma natureza que proporcionava um terreno mais plano. E nessas regiões, eles pensavam em cidades com edificações regulares, seguindo um certo planejamento, fazendo aqueles esquemas retangulares de quadras, como eu já expliquei, como foi pensada a construção das cidades na América Espanhola, tá? Um bom exemplo disso é a cidade do Rio de Janeiro, que atualmente ainda é possível ver esse esquema de retangulares na cidade, tá bom? Esse esquema regular é inspirado na estética renascentista, que é muito presente por toda a colônia da América Espanhola, tá? Bom, vamos entender agora os motivos para as construções irregulares na América Portuguesa, tá? As edificações elas poderiam sofrer modificações. Elas não eram pensadas para ser algo duradouro, uma extensão de Portugal. Era para ser móvel. Então, por exemplo, hoje eles construíam uma câmara no centro de uma vila. Daqui a um tempo já não seria útil essa câmara nessa região, então eles tinham que mudar ela de lugar. Isso é um ponto para não ter um planejamento de cidades, tá bom? Outra questão, como eu já ressaltei, é a questão dos terrenos irregulares que os portugueses iam se deparando, tá bom? Lembra que eu falei que os órgãos públicos são móveis, eles não são fixos? Pois bem, era muito comum no período colonial ver a Vila Velha ao lado de centros urbanos coloniais muito bem desenvolvidos, justamente por essa mobilidade. Eles iam agindo por experiência. A gente vai construir uma cidade nessa região. Se der certo, a gente investe mais nela e cria um centro urbano colonial. Era esse o pensamento da época, tá bem? Os portugueses também achavam que não valia a pena investir em uma infraestrutura aqui no Brasil, que o intuito deles neste momento, desse período que eu estou narrando, era justamente de exploração de riquezas, não de fixar residência, ok? Bom, e a coroa portuguesa? O que ela estava vendo com relação a isso, né? Primeiro a gente tem que entender que o investimento do Atlântico foi admirado por todos, né? Já que os portugueses foram os pioneiros, eles que deram o início a esse movimento das grandes navegações, tá? Então eles eram admirados por toda a Europa.
Porém, dentro do reino, não era tão valorizado. As investidas para descobrir uma nova rota para a Índia foi uma decisão tomada pelo rei, contrariando seus conselheiros. Os seus conselheiros não queriam que ele investisse nessa empreitada de desvendar o Atlântico, tá bom? Eles não queriam trocar o certo pelo duvidoso, já que eles tinham diversos tratados que asseguravam os lucros dos portugueses pelo Mediterrâneo, ok? Bom, um medo desse certo, de trocar o certo pelo duvidoso, era principalmente através do Trato de Guiné. Esse trato estabelecia que os portugueses podiam conquistar diversos lugares na África. E eles também tinham diversos acordos com os mercadores, que estavam circulando as mercadorias ali entre a África e todo o Mediterrâneo, a Península Ibérica, e também garantia lucros para o reino e principalmente para a nobreza, tá? A crescente burguesia mercantil, que veio se desenvolvendo após as descobertas além do mar, fez com que Portugal mudasse as estruturas sociais dentro desse reino, tá? Portugal tinha raízes no sistema feudal, ou seja, aquele sistema de servidão, onde a nobreza tinha diversos privilégios e os plebeus não tinham tantos. Eles tinham ainda raízes muito fortes nesse sistema e não queriam mudar. Os nobres não queriam perder os seus privilégios e os seus direitos de enriquecer cada vez mais. E a burguesia, conforme foi adquirindo poder aquisitivo, começou a exigir concessões políticas, porque eles queriam aumentar o seu poderio econômico, ok? Então, tudo isso fez com que Portugal não tivesse interesse em investir em infraestruturas, principalmente na colônia brasileira, tá? Bom, pessoal, eu vou deixar como indicação o filme 1492, A Conquista do Paraíso. É um filme que mostra como ocorreu a colonização na América Espanhola. Vou deixar também o filme Desmundo, que ele mostra o início da colonização no Brasil. Vou deixar o link do trailer dos dois filmes na descrição do vídeo. Junto com ele, eu vou deixar os outros links dos outros vídeos onde eu falo sobre o Brasil colonial. Vou deixar também a bibliografia do texto base do vídeo de hoje, que foi O Semeador e o Ladrilhador, de Sérgio Buarque de Holanda. Voltarei a falar sobre o Brasil colonial, mas vou falar dos aspectos de como foi esse processo de interação entre os portugueses e os indígenas, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você me ajuda a aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas têm acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades. Lembrando que eu posto vídeo de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. Aos sábados eu estou postando vídeos referente a atualidades, caso te interessa. Muito obrigada!